Nós encontramos as nossas casas na literatura mais ou menos na mesma época. Justo. Ainda que em sentidos diferentes. Escrever como quem volta para casa dá talvez esse conforto de colo de mãe. Isso é uma pergunta. Tá. Ou te coloca numa distância que possibilita um olhar crítico para o teu lugar de origem antes da redenção proporcionada pelo lar. Tá. Não tem conforto nenhum, na verdade. Porque eu, pelo menos, não desenvolvi uma relação maternal com a cidade de onde eu vim, a cidade de Chapecó. E já que tu aproveitou pra se incluir na pergunta, eu acho que não é o teu caso também. É uma relação de amor e ódio, só que a parte do amor tem muito mais a ver com a inevitabilidade de ter nascido e crescido lá e ter formado a própria sensibilidade a partir das condições que aquele lugar me oferecia. E essas condições são atravessadas por vários fatores que eu identifico como específicos do lugar onde eu cresci e que tem a ver com a formação da minha sensibilidade. E que podem ser fatores que não influenciaram diretamente na formação da sensibilidade de outras pessoas que cresceram no mesmo lugar que eu. E da forma como eu vivi literariamente a cidade de Chapecó, da forma como eu vivi afetivamente e memorialisticamente a minha experiência na cidade de Chapecó, foi uma coisa carregada de sentimentos ruins e que acho que no meu texto aparece muito na forma de denúncia, mas ao mesmo tempo sabendo que eu só me relaciono mal com aquilo porque eu não resolvi aquilo dentro de mim, porque é meu, né? Não é da cidade. Então não tem eu acho que não tem esse caráter de retorno ao lar, de conforto materno, até porque eu acho que se a cidade fosse um leitor e pudesse ler meu livro, ela se rejeitaria da maneira como ela foi representada lá. Mas ao mesmo tempo é um retorno num outro sentido, assim, um retorno desconfortável, porque é um retorno que faz parte de um processo de resolver questões minhas que me perturbavam psicologicamente e não tinham sido elaborados ainda a respeito da minha vida. E na minha vida, um fator determinante foi ter saído de uma cidade extremamente isolada no interior de Santa Catarina, nos confins de Santa Catarina, uma cidade que sofre de um isolamento geográfico severo, assim, e ter me mudado para uma capital e depois de ter terminado o colégio, ou seja, já entrando na idade adulta, e ter experimentado um mundo todo diferente, onde eu me sentia muito pequeno, desimportante, onde eu sentia que o lugar da onde eu vinha depunha contra mim, entende? Então eu precisava, depois de muitos anos vivendo numa grande cidade e sentindo que as minhas origens não colaboravam com a minha autoestima, muito pelo contrário, elas destruíam a minha autoestima, tinha uma vergonha de ser da onde eu era. Eu achei que eu precisava resolver isso, e é esse o retorno que eu faço, né? Um retorno para enfrentar essa questão, e é um processo desconfortável, e para resolver ela. Então eu acho que, seguindo o sentido da tua pergunta, tem mais um quê de redenção mesmo, assim, né? Ok, página virada. Tanto que o meu segundo livro é um livro que lida com a cidade de uma maneira
muito mais afetiva, digamos assim. Porque no primeiro livro, se a personagem está sempre sozinha e tentando se relacionar com figuras que são sempre fantasmagóricas e escapam das mãos dela, o segundo livro é um livro sobre amizade, que nasce em Chapecó. Acho que é isso que eu tenho para te responder. Obrigado. Obrigado pela pergunta, foi bem bonito. Essa pergunta vem claramente de alguém que não é do Sul, primeiramente, e mais que isso é de um espaço quase oposto, né, de Mato Grosso. Então acho que a minha pergunta não tinha como não ser relacionada a como o Sul figura. Então, eu queria saber, no seu livro publicado, no livro que você está escrevendo agora, em que medida o Sul é um espaço geográfico e em que medida o Sul é outra coisa? Esse é o meu tema, né? Mas tem um desdobramento dentro desse tema, que eu acho que é importante aproveitar a tua pergunta para deixar ele claro, porque, sim, o Sul é a questão central da minha literatura nesse momento. Talvez um dia eu resolva essa questão e passe para outra, mas nesse momento é o Sul. Só que é um Sul dentro do Sul, né? Porque um dos enfrentamentos que eu estou fazendo, né, é a relação do Sul com o Brasil. Né? Qual a minha forma possível de brasilidade? Né? Porque essas questões são muito fortes lá no Sul, né? Sobre ser brasileiro e como nós somos brasileiros enfim, até chegar ao ponto de pessoas acharem que não são brasileiras e que é impossível ser brasileiro por diferenças inconciliáveis entre o Sul e o Brasil, né? Enfim, mas no meu caso é uma tentativa de pensar assim, de que maneira o lugar de onde eu vim me proporciona uma vivência de brasilidade específica, que não é a mesma dos outros lugares. E ao mesmo tempo, eu tenho uma outra questão que é enfrentar o próprio Sul, né? No sentido de que o Sul ficou... Eu não queria usar a palavra estereotipado, eu acho que eu estou buscando outra, mas vamos, para resumir aqui, usar a palavra estereotipado. O Sul acabou recebendo determinados... acabou ficando relacionado a determinados determinantes simbólicos, assim, que também não me representam, né? Eu não sou da região pampiana, né? Eu não sou um gaúcho, eu não sou porto-alegrense, né? Eu não sou da República de Curitiba, né? Eu não faço parte e nem chego perto de fazer parte do mesmo universo simbólico que as pessoas estão acostumadas a relacionar com o Sul, que é esse lugar do gaúcho, né? Ou do europeu folclórico, como é o caso talvez de cidades como Blumenau, assim, que até a gente vai falar sobre isso aqui, porque a gente tem um representante disso, mas é uma cidade que inclusive explora identitariamente a folclorização da sua ancestralidade, né? Então o Sul que eu tô buscando na minha literatura é um Sul que é desconhecido no Brasil, porque ele ainda não recebeu dos próprios habitantes desse lugar as suas formulações artísticas, digamos assim. Né? É uma cidade de colonização italiana e alemã, só que não é o italiano e o alemão que já estavam chegando da Europa, eles já tinham passado 1, 2 ou 3 gerações no Rio Grande do Sul. Né? Então eles já eram brasileiros, né? Juridicamente pelo menos. E eles chegaram numa região que em 1917, depois que o Brasil já era independente, depois que o Brasil já era uma república, depois que o Brasil já tinha abolido a escravidão, e um lugar que se estabeleceu em formas de relações sociais muito diferentes daquelas que o Brasil e o próprio Sul, lá do Pampa, viveram. Então, toda vez que eu venho para São Paulo, ou que eu vou para o Rio, para Brasília, que são cidades para onde eu já viajei bastante, eu percebo que se dizer sulista, né, se dizer gaúcho. Inclusive eu já ouvi
uma vez aqui em São Paulo a seguinte frase: do Paraná para baixo é tudo gaúcho, né? Mas são muitos universos no sul, né? Dentro de Santa Catarina mesmo é quase impossível de conciliar a quantidade de vivências e experiências de local que a gente tem lá dentro. Então, o que é o sul, né, nesse sentido? O sul é muita coisa, né? Mas o sul da onde eu venho é ainda outra. Era isso a tua pergunta? É isso. Tá. Tá ótimo, então. Obrigado.